Olá, meus amigos, tudo bem? Vou comentar uma questão bem importante sobre concordância verbal. Mas, antes de comentá-la, vou passar aqueles comentários com qualidade para vocês. Vamos lá. O verbo haver é impessoal, ou seja, não possui sujeito, quando for usado no sentido de existir ou indicando o tempo decorrido, que é o passado, né? Deve ser usado, portanto, na terceira pessoa do singular. Bom, pessoal, quando o verbo tem sujeito, o verbo concorda com ele, com o sujeito, né? Agora, quando o verbo não tem sujeito, ele vai concordar com quem? Ninguém. Esse é o caso do verbo haver, e esse verbo despenca em prova, pessoal. Cai muito. Então, se a banca perguntar, houveram problemas, está certo? Não, porque o verbo haver está com sentido de existir. O certo é, houve problemas. E se ela perguntar o porquê? Se ela pedir para marcar a opção que apresenta uma justificativa para este uso no singular, você vai dizer que ele é um verbo impessoal, ou seja, não possui sujeito. Ok? Quem quiser saber a classificação da palavra problemas aqui, eu posso dar. A banca IPAN costuma cobrar isso. Ó. Se há alguma coisa, o verbo é transitivo direto, exige complemento sem preposição. E problemas é apenas um objeto direto, não é o sujeito. Agora, as bancas costumam usar também, na mesma questão, o verbo existir. Elas fazem isso de propósito. Ó, este verbo é pessoal, ou seja, possui sujeito e deve concordar com ele. Nós não temos nenhum problema com o verbo existir. O nosso problema é com o verbo haver no sentido de existir. Vamos colocar exemplo, ó. Existe solução. Ó, o que existe? Solução. Solução é o sujeito do verbo existir. Está no singular e o verbo concorda como sujeito no singular. Mas se eu puser existem problemas. O que existe? Problemas. Aqui, problemas é o sujeito, está no plural, e o verbo existir concorda com ele. O verbo existir tem sujeito e deve obediência ao sujeito. Ok? Já o verbo haver no sentido de existir deve ser utilizado no singular. Ok? Porque ele não tem sujeito. Vamos agora à questão. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa que apresenta uma reescrita incorreta para o excerto. Sempre tem espaço para um comentário rápido. Bom, ele quer errada, né? Letra A, sempre existirá espaço. Gente, vamos perguntar o verbo existir. Quem é o sujeito? O que existirá? Espaço. Espaço é o sujeito, ele está no singular e o verbo concorda com ele. Letra B, haverá espaços. Aqui o verbo haver está com o sentido de existir e está na terceira pessoa do singular. Perfeito. Agora eu vou para a letra C. Houveram espaços. Aí não, né? Verbo haver com sentido de existir deve ser utilizado na terceira pessoa do singular. Então, aqui, ó, fazendo a retificação, que é a correção, o certo seria houve espaços. Estão vendo? Aqui, ó. E na letra D, sempre existem espaços. O que existe? Espaços. Espaços é o sujeito do verbo existir. E o verbo está concordando com ele. Na letra E, o verbo haver está com sentido de existir na terceira pessoa do singular. O gabarito só pode ser mesmo a letra C. Meus amigos, isso cai muito. O verbo cai muito nos concursos, ok? Um ótimo dia a todos, sem crase. Vai dar certo e apenas continue.